Olá! Nossa aula de hoje vai tratar dos artigos numerais e das interjeições. O que são artigos? São palavras que antecedem os substantivos. Você se lembra? Substantivos são palavras que dão nome aos seres e às coisas. Então, palavras que antecedem substantivos com a função de particularizá-los ou de generalizá-los. Para particularizar o substantivo, nós temos os artigos definidos, o, a, os, as. Temos um exemplo aqui na lousa. O aluno fez a lição. Artigo definido masculino singular. Ou então, os alunos fizeram a lição. Artigo masculino plural. Então, vejamos bem. O artigo, ele vai se diferenciar no gênero o ou a, masculino ou feminino, e também no número singular e plural. Eu poderia dizer a aluna fez a lição ou as alunas fizeram a lição. Muito bem. Artigo indefinido, né? Ou artigos indefinidos. Uma, uns, umas. Vejamos o exemplo aqui. Estou procurando um professor de português. Muito cuidado para não confundir um artigo indefinido, um ou uma, com o numeral, sobre o qual falaremos daqui a pouquinho. Este artigo indefinido significa que eu estou procurando um professor de português, mas que eu não tenho ainda definido qual será esse professor. Então não se trata de numeral, né? Eu estou procurando um professor qualquer, logicamente que seja um bom professor para ensinar, mas é um professor, artigo indefinido, certo? Então, uma, uns, umas. Aqui também existe uma variação quanto ao gênero feminino ou masculino e quanto ao número singular e plural, ou singular ou plural. Já os numerais são palavras que têm a função de indicar quantidade definidas, além de expressar a ideia de ordenação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, por aí adiante. Os numerais podem ser cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e infinitamente, certo? Eles também podem ser ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e infinitamente. Também temos os multiplicativos, dobro, duplo ou dúplice, triplo ou tríplice, quádruplo, quíntuplo e também infinitamente. E nós temos também os numerais fracionários, meio ou metade, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo e daí por diante. Então é importante entender isso, né? Quanto à palavra um ou uma, quando se trata de artigo, será sempre um artigo indefinido. E quando se tratar de artigo, ele não falará sobre um número em específico. Por isso, que nós chamamos de indefinido. Mas quando se trata de quantidade, de quantificar, de numerar, aí eu estou no campo do numeral. Então, ou seja, a mesma palavra, isso acontece muito na língua, uma mesma palavra pode ter, dependendo do contexto, variadas significações. Por exemplo, não tem a ver com este conteúdo, mas eu digo assim, ao chupar uma manga, uma fruta deliciosa, uma manga, sujei a manga da minha camisa. A mesma palavra em diferentes contextos tem significados completamente diferentes. E as interjeições? Muito bem, vamos falar das interjeições. São palavras que exprimem sensações, emoções, sentimentos. Oh, que coisa linda! Sentimentos, professor Regi, que maravilhoso! As interjeições sempre são marcadas ou pelo ponto de exclamação ou pelas reticências.
Vamos ver alguns casos de interjeição ou de interjeições. Uma interjeição pode ser de admiração. Oh! Ah! Não! Advertência. Opa! Olha lá, hein? Pode ser de alívio. Ufa! Tirei azinho, tirei um 10 na prova, que maravilha! Ou de cansaço. Ufa, até que enfim. Muito bem. Também pode ser de chamamento. Olá! Olá! Psiu. Esse psiu aqui também pode ser usado quando o aluno está conversando muito durante a aula. Muito bem. Desejo. Tomara que eu tire uma excelente nota na minha prova. Quem me dera. Nós temos também de despedida. Tchau. Adeus. Também de dor, ai, ui, né? E dúvida. E aqui vejamos, aqui nós temos então as reticências, sei lá, né? Então são algumas das interjeições. Nós temos muitos outros casos, estão aqui alguns casos. Então, por hoje, basicamente nós falamos dos artigos, dos numerais e das interjeições. Logicamente que a nossa conversa aqui é uma conversa sobre aspectos gerais do conteúdo. É muito importante, eu sempre friso isso, que você pegue o livro, que você procure sempre fazer exercícios, tirar suas dúvidas, buscar aprofundar o seu conhecimento, porque é só assim que a gente cresce e desenvolve, né, o nosso poder intelectual cognitivo. Um grande abraço e até o próximo encontro.